Hoje falando com o secretário da Fazenda de Lajeado, André Bicker. Por quê? Dois assuntos. Primeiro, terminou no dia 30 de abril o prazo para que as pessoas pedissem a isenção do pagamento do IPTU. Ontem até foi um assunto tratado na Câmara de Vereadores, pedindo para que se aumentasse, citar até o nome, foi o vereador Neco Santos, que pediu para que se aumentasse, se prorrogasse esse período por mais 2 meses, porque muitas pessoas não ficaram sabendo, pessoas que perderam casa e que não tinham conhecimento disso, daqui a pouco poderia ser revisto. Esse é um assunto. E outro é que o IPTU, o primeiro prazo para pagamento sem acréscimo algum, acontece na segunda-feira. Na verdade, já tivemos 2 períodos com descontos, e aí até segunda-feira agora, dia 12, as pessoas podem pagar e não terão valor extra a ser cobrado. A partir de segunda, essa história muda. Então vamos saber se também pode ter alguma mudança nesse sentido, o que já foi pago, o que falta ser pago ainda em relação ao imposto predial e territorial urbano aqui de Lajeado. André Bicker, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo, a todos que nos ouvem. É sempre bom estar aqui, né, trazer informações para a nossa população e trazer um pouco desses dados, então, daquilo que já ocorreu, né, no sentido de isenção, de quanto que também se deixou, né, de arrecadar, e aquilo que vem pela frente. Então, que nem tu falavas, né, sobre essa isenção, o pedido tinha que ser apresentado até o dia 30 de abril. Isso foi uma legislação, é uma lei municipal que foi aprovada no final de 2026, porque toda essa questão, quando tu tem, né, tu abre mão de receitas, tu tem que ter compensações e indicar quanto que vai ser o tamanho, né, daquilo que tu deixa de arrecadar, porque tem critérios que têm que ser estabelecidos em cima daquilo que tu está deixando de arrecadar, especialmente quanto à saúde e educação. Né, que tu tem que compensar aquilo que tu não arrecada com investimentos, né, que teoricamente seriam para eles, então tem esse ajuste. Mas foram 1.947 imóveis então, que foram isentados, o que dá um valor de R$ 2.054.000 aproximadamente, né, que o município deixou então de arrecadar. Eu disse, né, isso é uma previsão que é feita no ano anterior, então por isso a dificuldade de agora se fazer uma emenda protelando esse prazo, né, porque já houve, né, uma legislação, né, que até pelo princípio da anterioridade, do direito tributário, tu tem que ter no exercício anterior. E como vai ser compensado esse valor? Não, isso o município já colocou, exatamente por fazer parte, né, da lei orçamentária anterior, já se previu um valor, eu não me lembro agora exatamente o valor, mas que estava dentro desses 2 milhões, né, eu acho que era um pouco mais, para justamente fazer a adequação do município àquilo que, né, então isso já nasce, até por isso, né, tu tem a lei orçamentária anual que tu tem que aprovar no exercício anterior para que ela esteja de acordo. Então, por isso a gente não pode começar agora no meio do jogo mudar as regras, né? Mais ou menos isso, assim, no sentido figurado, para entender que não poderia, a princípio, ter essa, claro, fazer um estudo de impacto, vão ser tantas casas, enfim, mas a regra geral é que, né, isso agora passou. Quem pediu a isenção pediu e quem não pediu não tem mais o direito, né? E teve gente que pediu e não conseguiu também. A gente teve em torno, a gente tem aqui desses quase 2.000 imóveis que foram deferidos o pedido de isenção, acredito que em torno mais uns 300, 350, que é muito que a gente falava aqui, né, que são andares que não foram atingidos, às vezes o pessoal por informação, o prédio foi atingido, o hall de entrada ou os boxes foram atingidos, né? Mas a legislação que foi aprovada, ela foi especificamente para a questão dos imóveis que tiveram a água, né, atingiu a moradia ou, enfim, o espaço comercial também, né? Mas e os aí boxes de estacionamento não. Algum nível que a água tem que chegar ou não? Chegou 5 centímetros uma mão, ali já é o suficiente? Não, se houve a comprovação, né, o município tem os seus critérios, mas a pessoa poderia comprovar também, mostrar, e inclusive em alguns casos a fiscalização, né, foi até o local para ver, porque em vários lugares tu consegue ver as marcas, né, ainda. Então o objetivo também não era
fazer, não vai sair de jeito nenhum. Não, se comprovou que a água entrou e aí entrou, né? Isso vale para esse ano. Só para esse ano. IPTU de 2025. De 25, referente somente a 2024, porque tinham pedidos também que foram feitos referente às enchentes de 2023. Ah, sim. Então, alguns pedidos até que foram deferidos foram em função desse pedido de um ano anterior, que, como eu disse, né, tu precisa da lei, então, como naquele momento não houve lei, né, não há isenção para enchente do exercício de 23. Se tem a né? divisão por bairros ou isso não, secretário, para saber qual foi o bairro mais atingido, onde mais teve pedido, desses 1.947 aprovados? Eu não tenho, aqui eu não tenho os dados, seria possível, mas a gente sabe, né, as áreas mais atingidas, mais baixas, né, na região central aqui da cidade, né, no bairro São José, em Carneiros, aqui também teve bastante áreas que foram bem atingidas. Santo Antônio, provavelmente. Santo Antônio também, conservas bastante também, né. Santo Antônio até tem uma parte, né, depois a parte mais alta já não tanto, mas foram assim, é um número considerável, né, de locais atingidos, né. O que representa esses 2.054.000 dentro do que se espera arrecadar com o IPTU? Qual é o valor total que vocês têm estimado? A estimativa de IPTU é em torno de 40 milhões. Né? Mas aí então... Então dá 5%. Na verdade, a gente, que nem eu disse, né, isso aqui essa expectativa de 40 milhões, ela é feita já considerando esses 2 milhões que não seriam arrecadados, né? Se fosse, digamos, fosse fazer sem a enchente, a gente ia ter a expectativa de 42 milhões, né? Então a gente agora já considera os 40 e esses dois já foram... mas arredondando uns 5%, então, daquilo total que poderia arrecadar aí o município. Isso. E aí tem a taxa de lixo também, que também que é cobrada junto, também tem daí mais um percentual, né? Que foi... que faz parte do IPTU. Quando a gente vai, a cobrança do IPTU vai IPTU e a taxa de lixo, né? Então esses... mas daí ele é um não valor... pagam taxa de lixo? Não, esse paga. Isso paga? Isso paga. Daí vem essa... Aí tu tem a diferença, tu tem a isenção do IPTU e daí fica somente a cobrança da taxa de lixo, né? E as pessoas que não conseguiram fazer esse pedido, que, por exemplo, perderam tudo, mas não conseguiu, ou não sabia, enfim, não fez o pedido. Vai ter alguma forma de compensar isso para isentar esse IPTU ou não agora? A princípio foi estabelecido um prazo de 4 meses, né? Um critério que a gente achou bem, né? Junto com a Câmara, né? A Câmara que aprovou a lei, que achou um período adequado. Então, a princípio, seria esse digamos, o período da isenção. E aquelas pessoas que foram atrás, né, têm esse direito. Não se conversou nada a respeito de uma eventual dilação de prazo, que nem eu disse antes, por necessidade até de critérios legais, não por simplesmente de um critério que estabelecer, não, vamos mais 30 dias, vamos mais 60 dias. Né? Aí não tem essa definição. Esse é um prazo. O outro prazo é para pagar o IPTU, e aí essas pessoas que não vão ter a isenção, pagar o IPTU sem ter acréscimo. Nós já tivemos períodos aí com descontos, né, de até 15%, e agora estamos chegando no momento derradeiro para não ter acréscimo. E esse prazo encerra na segunda-feira, dia 12. Isso. Nós temos, então, até a segunda-feira, que tu vai pagar o valor nominal, que era aquele, né, quem pagou até março tinha 15%, quem pagou em abril tinha 7,5%, quem pagar agora até o dia 12, então, tem o valor nominal. E quem não pagar, então, ele é automaticamente convertido num parcelamento, sendo que a primeira parcela, o vencimento é no dia 13. Né? Então, daí tu vai pagar de maio até dezembro em 8 parcelas. Então, o primeiro pagamento vai ter que ser feito ou paga em cota única até da segunda, ou na terça-feira já tem que pagar a primeira parcela. A primeira parcela, exatamente. Para poder fazer nas 8. E aí qual é o acréscimo, então? É 4,5%. Nessas parcelas já tem esse acréscimo. Isso. Aí já... Né, tu vai receber, tu vai tirar lá a tua parcela, já vai estar os valores até o final do ano, já com acréscimo colocado a cada mês. Né? André Bicker. E só para também assim, ter um panorama geral, a gente tem em torno de 70 mil economias, 45.500 já fizeram o pagamento. Né? Só repete, quantas já fizeram? 45 mil, total de imóveis pagos. 45.500 é esse.
De mais 70... da metade, então. É. Bem mais da metade. 10 mil a mais do que seria a metade, que seria 35 mil. Olha. Isso. E lá já então tem esse perfil, né? O morador de lá já tem esse perfil de pagar, né? A gente até estava olhando anos anteriores, né? Nesse ano, acho que muito em função até da enchente, né? De dificuldades, que acabou não sendo um percentual tão alto. A gente tem arrecadado até hoje em torno de 30 milhões, né? Dos 40 previstos, né? Mas é uma previsão. A lei orçamentária ela é quase uma ficção, assim, que ela tem que se confirmar, né? Tu trabalhas... Anos, nessa época, assim, porque nós estamos há alguns dias, né? Em outros anos chegava a ter um número maior. Um pouco mais. Né? Uns torno de 5 a 10% mais de pessoas que pagam, mas plenamente nós estamos em tempo, né? Deve ter muita gente que deixa para esses últimos dias, que não se lembra, que... Sim, a gente verifica lá sempre no número de pessoas que chegam na secretaria, né? Então, perto da data dos vencimentos, acaba tendo uma procura maior. Então, certamente agora, até o dia 12, também vai ter uma procura maior. Interessante, né? Claro, quem tiver condições de fazer o pagamento, a gente tem a possibilidade de fazer. Isso é uma situação que foi criada esse ano, de ser feito o pagamento via cartão de crédito também, né? Em que tanto via sistema, site da prefeitura, como lá na própria Secretaria da Fazenda, né, que está ali ainda no salão paroquial, tem as máquinas que fazem esse pagamento. Aí ele vai pagar as taxas de juro do cartão, mas ele pode fazer um parcelamento em até 12 vezes, né? Mas aí os juros são cobrados pela administradora do cartão, né? Por exemplo, para o município, se ele faz o pagamento até segunda-feira, digamos, entrou na segunda, na terça ou na quarta, a administradora repassa o valor, que é o valor, né, que vai ser nominal agora até essa data, e a cobrança dos juros aí é claro, é uma relação entre o cliente, entre o munícipe, né, e a administradora de cartão de crédito. Mas também é uma possibilidade, porque às vezes tu vai estar pagando, né, umas contas, o pessoal prefere, paga no cartão que tem milhas, ou, né, tu não esquece, né, de fazer o pagamento, já entra numa vez só. Há essa possibilidade também nesse ano, é o primeiro ano que tem. São 12 parcelas? Eu achei que era 8 parcelas. Não, 8 são diretamente no município, né? É automática a cobrança. Mas no cartão tu consegue fazer, porque daí é diretamente com a administradora, né? Tá, e aí tem nesse valor que se tu vai pagar com o cartão também tem esses 4,5%? Não, porque ele está pagando Está pagando aquele digamos total que ele pagar, até a data ali. Se ele pagou até segunda-feira, né? Sim. Ele não vai pagar os 4,5% a mais e, claro, vai ter as taxas parcelar do cartão. Mas são possibilidades, né? Que daí cada um, dentro da sua logística, da sua administração financeira, a gente coloca mais um serviço que fica à disposição, né, do cidadão. Secretário da Fazenda de Lajeado, André Bicker, o pessoal está habituado, está tranquilo em relação, me lembro que sempre deu polêmica nos últimos anos também, cada vez menos em relação a receber o carnê do IPTU, ou a folha ali do IPTU pelo correio, né? Aí não chega pelo correio, o pessoal está habituado, vocês percebem as pessoas cada vez mais pegando ou pelo aplicativo, ou pelo site, já pagando diretamente pela internet? Com certeza, né? O número de pessoas que chegam na secretaria, né? A gente verifica mais, muitas vezes, o pessoal de mais idade, né? Que eles querem receber. Então começa o ano, nem chegou ainda, porque o carnê é entregue no final de fevereiro, né? E as pessoas vão atrás. Mas tem diminuído muito, né? Nós temos um aplicativo que tu pode fazer o pagamento, tem no próprio site, e cada vez mais as pessoas estão fazendo, né, esse acesso direto. E ainda, de qualquer forma, o município tem feito o envio pelos correios, né? Só que muitas vezes o que acontece é que as pessoas não estão com o cadastro atualizado dentro da prefeitura, então acaba, para algumas pessoas acaba não chegando, ela não tendo... Mas é muito tranquilo de tu fazer esse acesso via site, né? Só com o nome CPF consegue acessar. E o aplicativo, como é que funciona? Também baixa o aplicativo e bota Lajeado online, e aí tu vai fazer lá, vai ter a possibilidade, inclusive no próprio aplicativo, por exemplo, para fazer o cartão de crédito, tu já pode entrar dentro do aplicativo, já faz a escolha lá na forma de pagamento do cartão, ou enfim,
Pix, né? Também pode Também ser feito. mais fácil ainda do que, né, mais fácil, no próprio exatamente. site. Tem uma ouvinte aqui, Julieta Eggers, não sei, deixa eu ver, Conventos. Ela diz, boa tarde, perdi minha casa e todos os meus móveis. A gente teve que pagar a taxa de limpeza. Até agora no aluguel social, nada de ganhar alguma indenização. Ela até manda aqui da foto da casa em meio a enchente, né? Aquele cenário devastador, com água para tudo que é lado, galhos passando e dizendo que a água chegou no segundo piso. A gente tem imagem da casa dela, como ficou, ela também mandou pra gente. Diz que deu 2,20 metros no segundo piso. Eu até encaminhei para ela aqui pedindo se ela, e ela está nos acompanhando, se ela fez o pedido. Né? Porque tinha que fazer o pedido, né? Da indenização. Sim, faz da isenção, né? Da isenção, não indenização. Da isenção. Eu não sei se foi feito. Né, tem alguns pedidos que ainda não foram analisados, né? Ela disse que fez. Respondeu aqui. Como já tinha um prazo até o dia 30 de abril, e veio mais de 2 mil, tem alguns que ainda não foram analisados. Isso é uma situação também... Mas aí ainda pode ser isentado ou não? Não. Mas ela fala aqui de indenização, né? Ou seja, ela pagou a taxa de limpeza é pago. É diferente isso. do IPTU, né? Isso, como tu falaste. Só que ela fala que o aluguel social e nada de ganhar alguma indenização. Não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando do desconto do IPTU, né? de não pagar o IPTU no imóvel atingido. Eventualmente tem gente que pagou e está ainda com um pedido ainda a ser analisado, né? Porque tem pessoas que, eu quero aproveitar o desconto se eu não conseguir ganhar, mas está com o pedido a ser analisado. Então, quem tem um pedido analisado, por exemplo, tu já pagou e tu está com o pedido a ser analisado, ou mesmo tu já fez o pedido e tu pagou e teve deferido, aí tu pode fazer o pedido de devolução. Isso é tranquilo, mas só aqueles que já solicitaram, que já fizeram, né? Não sei se é o caso dela aqui. Mas então nós temos algumas pessoas que talvez possam ganhar esse reembolso. Sim, aconteceram várias pessoas que já tinham pago, né, o imposto, em função muitas vezes da própria questão do desconto, ou às vezes não estavam sabendo ainda, né, da questão da isenção, e foram lá, fizeram o pedido de isenção. Sendo deferido, a gente fez a devolução do valor. Porque como foi até o dia 30, tudo já foi analisado? Porque não, ainda deve ter ainda... Né, eu até perguntei para o pessoal, em torno de uns 100, 150 ainda pedidos. Então talvez seja isso então que ela está aguardando o reembolso desse valor do IPTU. De repente seja isso, porque daí o dela ainda não está dentro desses que ainda não foram analisados. Mas via de regra são os que deixaram mais para o final para fazer o pedido. Os outros isso já foram analisados antes. Né, são 2 mil, isso aí é uma... São 2 mil expedientes abertos, então isso dá bastante serviço, porque é uma análise que é feita também, né, caso a caso, né, para olhar, para abrir um mapa para ver se está. Então já vem desde lá do início de janeiro, né? Mas a gente sabe, muita gente depois vai ficando sabendo, vai fazendo, e a gente teve talvez o maior movimento ali foi final de fevereiro, início de março, que foi o maior volume, né, de solicitações, até porque é daí quando estava vencendo, né, a primeira parcela do imposto, né? São taxas diferentes, mas é importante até para não é uma salada de fruta na cabeça das pessoas aí para entender, uma coisa é a indenização, é a isenção. E ontem a Câmara de Vereadores aprovou um projeto do Executivo, né, encaminhado pela prefeita Gláucia Schumacher, de isenção da taxa de demolição. As pessoas que ficaram com a casa ali, montada daquele jeito, não vai mais aproveitar, vai ter que ser demolida. Então, a prefeitura ontem, a Câmara de Vereadores ontem aprovou esse projeto encaminhado pela prefeitura, então não vai ter a cobrança da taxa de demolição. É uma outra coisa que também foi aprovado ontem. E aí também foi pedido, o próprio Heitor Hoppe, vereador do PP, partido da administração de Lajeado, da prefeita Gláucia Schumacher, ele disse que teria que se pensar alguma coisa para... um programa para a limpeza do terreno, que segundo ele seria mais oneroso, né, o valor da limpeza do terreno do que propriamente da demolição. Tem algo nesse sentido que está sendo discutido, secretário? Não, até porque, né, como é uma propriedade privada, né, o município inclusive nem pode estar mexendo em todas essas propriedades, né, a não ser que haja uma autorização legal, né? Então, enquanto é rua, quando é área pública, né, aí tu tem digamos, essa liberdade, mas sempre que for uma propriedade privada, o município tem que ter uma legislação que autorize, né, para criar esse critério. Mas, enfim, talvez pela Secretaria de Obras, alguma situação assim mais
ainda pela Fazenda não chegou nenhum pedido para ver o impacto de que isso teria, né? Porque sempre que tu vai fazer, que nem eu disse, um pedido de isenção ou de benefício, tu tem que colocar o impacto e aí passa pela Fazenda para que a gente apure isso e passe para cada secretaria. Então, até o momento não chegou nada para nós. Tá certo. Secretário da Fazenda de Lajeado, André Bicker, obrigado pelos esclarecimentos e um bom trabalho aí pela frente. Obrigado pela oportunidade de trazer esclarecimentos aí para a nossa população.